Podemos começar? Então, boa noite, né? Boa noite. Hoje nós falamos dos parceiros inseparáveis. Sim, filha. E o que seriam esses parceiros inseparáveis? Bom, eu dou um exemplo, né? O alimento, você já vai tê-lo como parceiros inseparáveis, né? É tudo aquilo que você necessita para a sua vida diária, para a sua transformação, né? Eu já estou colocando aqui uma coisa um pouco diferente. Então, é tudo aquilo que assimilamos para o aprimoramento, para a construção, aprimoramento e expansão da consciência. Concordo. Mas, você sabe, a minha mente ainda um pouco lá na primeira fase, não seja tão pré-histórico, mas lá na primeira fase, ele fala do parceiro inseparável como sendo o perispírito, você se lembra? Não. Não? Lá no capítulo 4 do livro, que ele fala justamente do perispírito, qualquer elemento que intermedia uma fase da outra, que nós, ao longo da palestra do Sebastião, da nossa vivência lá com o pessoal do grupo do Despertar, a gente começou a conversar quem seriam esses parceiros inseparáveis, quer dizer, né, o seno uno, que é a síntese do universo, duno, que seria o professor e o aluno, e o trino, que seria professor-aluno, e o elemento que intermedia os dois, o ponto de separação e o ponto de unificação entre os dois. Então, no caso, ele ampliou a compreensão sobre esses parceiros inseparáveis e colocou sendo, né, qualquer elemento, não só o perispírito, mas o perispírito ele continua sendo um parceiro inseparável, porque esse perispírito ele vai se transformar depois em mente e logo depois em componente psíquico em mente e por fim na própria consciência imortal, né? E aí, no caso, assim, né, que ele falou, ele fez primeiramente ele falou que o corpo, né, primeiramente ele colocou sendo o companheiro inseparável como sendo o corpo. Como sendo o conjunto de fluidos condensáveis, a casa terrestre, e o espírito, a individualidade é o dirigente, sendo que quem conduz é a alma encarnada, que é um fragmento desse espírito, correto, mãe? Uhum. Mais alguma coisa dentro desse assunto? Não. Então, no caso, ele fala que nós amealhamos trabalhadores à medida que temos uma proposta, seja nos alimentar, porque o que é alimentação? Ao nome dado a esse processo de assimilação dessas entidades a partir das propostas. Então, essa assimilação ela se dá por meio ou da alimentação densa, ou de um pensamento, de tudo que interagimos, ou até mesmo quando ele fala que, né, através do olhar, né, a Kardec falava. Através do olhar, do magnetismo, você já está atraindo, né? Sim, a substância, como no alimento.
Eu tenho feito isso com a babosa, que eu sempre coloco no cabelo a babosa. Explica o que é babosa, porque pode ser pessoas que não conhecem a nossa amiga. Babosa é uma planta que dizem que ela é muito boa, né, para a cicatrização, para o crescimento do cabelo. E eu, desde garota, sempre coloquei babosa. E através do conhecimento do despertar, eu, ao invés de tirar a folha, danificá-la, eu vou, toda vez que eu lavo a cabeça, eu converso com elas para fortalecer os fios da minha cabeça, o couro cabeludo. E babosa também é conhecida, sabe com que nome, mãe? Aloe vera. É, aloe vera. Aloe vera é uma planta japonesa que ela é conhecida por babosa, né? Não barbosa, né? Babosa por causa do acúmulo de células aquíferas, ou seja, que são células... Babosa, células aquíferas? Ela tem... o que você passa no cabelo são as células aquíferas da babosa. Elas são essas células que armazenam... Ela é bem babosa. Por isso que o nome dela é babosa, porque ela cria uma baba. Uma baba, né? Uma baba. Então, no caso, e muitas eu vi, não sei, acho que grande parte do nosso público já assistiu a novela Araponga. Sim. Se lembra da novela Araponga? Que o Tarcísio Meira era um espião, era uma novela tipo aquela da novela das 11 que tem hoje. Tem gente que também usa a babosa como ajuda para o câncer, né? Então nessa novela, um dos rapazes que trabalhava com o Tarcísio Meira tinha que ficar com o cabelo bem... me lembro. Bem molhado, se eu não me engano. Nós conhecemos esse artista. Foi. Aí ao invés dele passar gel para não estragar o cabelo, ele ia na feira para comprar babosa. Eu me lembrava, eu vi isso no video show. Então, no caso, Sebastião, ele também passa os olhos na nossa responsabilidade que temos, né, como a transformação dos elementos materiais em virtudes. E aí ele dá um exemplo também que nós podemos, como mamãe fez, né, da babosa. Então ela porque na verdade nós não precisamos exatamente dos átomos, das moléculas que estão ali presentes, mas do elemento que sustenta e organiza e sustenta as moléculas que seriam, no caso, a energia vital, os fótons. Eu já diria, né, como ele não falou bem assim, eu estou ampliando, né, como ele falou, a questão de você namorar, né, o alimento antes de qualquer coisa, porque ele fala da conversa para que os elementos que nós temos no nosso interno possam doutrinar aqueles que de fora vêm, porque o nosso organismo deve ter harmonia. Isso, mas ele não falou isso, mas falou lá no final de semana, lá em Paranaíba. Ele falou mas ele mais ou menos falou sobre isso quando ele fala que quando ele vai comer algum alimento em que ele tem aversão e que pode fazer mal ao organismo, ele fala para assimilar apenas aquilo que um diálogo terno e amoroso. Vamos unir as forças e tudo que converge, né? Assim, um elemento apaziguador. E aí ele fala... Também, desculpe, Pâmela também está ligado a isso. Ele dá um exemplo da roupa, né, que você usa, ela se renova, tudo aquilo que você usa. Mas um exemplo que eu queria dar em relação a isso, só para te dar a palavra,
O exemplo que ele deu foi a intolerância à lactose. Foi. Entendeu? Pode falar. Foi justamente isso, né? As roupas, calçado que a gente usa, se você usa, ele se renova. Por causa dessa Interação e permuta, né? E aí, no caso, né, uma coisa assim que eu tenho até dificuldade, né, até mesmo de estabelecer um diálogo, né? Assim, eu não sei ainda o porquê, mas eu tenho essa dificuldade de estabelecer esse diálogo. E eu até desenhei aqui o Alessandro e a Valéria, porque para mim seria difícil escrever. Aí eu falei assim, eu vou desenhar, porque enquanto eu desenho eu vou elaborando. Então, no caso, por exemplo, tem um tomate meio... já querendo despedir da vida. Isso, e aí ele fala, ops, segura aí que a gente quer pegar você. Aí o que eles dão uma segurada de alguns dias, né, de acordo com a sua proposta. Sabe o que eu já fiz quando acontece isso? Não. Eu coloco no congelador e depois faço um belo molho com ele. Mas tem... Pra estancar o... Eu falo com ele, né? Eu falo com ele e coloco no congelador, porque se eu não tenho tempo naquele momento de fazer, porque às vezes você compra o tomate pensando que ele tá durinho e ele rapidinho se deteriora, né? Também varia muito a questão da temperatura. Uma coisa que o Sebastião falou, você fez essa pergunta a ele ou uma outra pessoa, não me lembro, mas eu já tinha essa resposta em mim. Que ele precisa de todo esse processo enquanto a gente não tem valores morais suficientes para poder abraçar todos esses seres. Então a gente precisa do refrigerador, a gente precisa do próprio mas fogo, né? Nós estamos já conseguindo doutrinar, porque ao invés da gente comprar alguma coisa nova, espera terminar o que tem na geladeira para comprar, para que as coisas fiquem mais fresquinhas, né? Pois zeramos tudo. Tem uma beterraba lá. Viu? Fomos salvos por uma beterraba e por uma cenoura. Bom, aí no caso, mas é assim que a gente vai treinando, né, também o processo do aproveitamento dos alimentos, né, do respeito que ele fala, né, dos valores morais. Mas antes da gente chegar lá nos valores morais, eu achei uma coisa muito interessante, já que nós estamos falando sobre isso, é o processo de regeneração do corpo, que ele fala, né, que quando nós renovamos o nosso pensamento, as nossas atitudes, as células que são reconstruídas a partir do nosso pensamento, ela vai justamente para as partes mais frágeis do nosso corpo. Entendeu? Então, no caso, ele fala aqui que nós somos um ecossistema formado pela ciência, isso ele falou no final de semana, que 90% do corpo são formados por germes, enquanto apenas 10% são por células. Ele falou nesse final de semana, né? E ele hoje falou de certa forma que eu acabei assimilando a questão dos vírus mentais, né? Que quem fala sobre isso André Luiz e Pietro Baldi também. Ele fala que quanto mais você toma remédio, você se debilita, mais o seu organismo fica doente. Porque quem consome a sua saúde não é o que está de fora, é o que está dentro, né? Então, no caso, ele cria um ambiente propício para essas células se degenerarem e aí
no caso, suposto vírus entrar. Eu coloquei como exemplo disso, né? Você coloca o seu alimento, vamos dizer, num armário fechado, uma geladeira desligada, né? E o que vai acontecer com o que você coloca ali? A deteriorização, né? E aí, no caso, ele está falando muito essa questão do englobamento, né, do agrupamento de seres menores, né, que no caso, o que é uma construção, aprimoramento e expansão, né? Porque no caso você, o segundo Pietro Baldi, as mônadas, elas não aumentam nem diminuem de tamanho. Eles têm um tamanho único que elas vão simplesmente se agregando, né? Isso. E aí, no caso, essa expansão, ela ocorre a partir através do conhecimento que se realiza a partir daquela ação, daquela formação daquela estrutura. Vamos dizer que seja agrupamento de consciências, né? São agrupamentos de consciência. Tá? Então, no caso, e o interessante, né, ele também falou no sábado, que nós criamos 76 cestilhões de bactérias para ajudar na nossa digestão. E aí, no caso, ele fala da nossa trajetória evolutiva, tendo como exemplo o livro o poema Evolução no Augusto dos Anjos, que está na página 14 do livro O Despertar da Consciência. E aí, no caso, Aí, no caso, uma coisa que ele falou, eu achei muito interessante, foi o Camille Flammarion, um texto. Você se lembra a página que ele leu essa citação do Camille Flammarion? Eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Página 156. Peraí, não é essa não, peraí. Ah, não? Peraí. Foram várias que ele Então ele tá mais pra cá, mami. Tá mais pra cá. Então é isso aqui, ó. Página 239. Isso. Página 239 do livro Narrações do Infinito, né, do Camille Parte 4, item 3. Isso, mas é uma citação que está no livro da página 239, na quinta edição. Da quinta edição do Despertar da Consciência no Átomo Onde. Então, eu anotei uma outra coisa interessante. Por que me chamou a atenção essa citação de Camille Flammarion, vendo as partículas subatômicas sendo liberadas, né, daquele organismo, que na verdade são elas as primeiras, vamos colocar aqui um processo da degeneração de um organismo ou de uma célula. Primeiramente vai a membrana, né? Primeiramente são os fótons que vão organizar e manter. Deu uma desestabilizada, perdeu a gerência, a membrana ela se dissolve. Nisso que a membrana se dissolve, todo o líquido intracelular, né, que estava dentro da célula, aquilo que forma o citoplasma da célula, simplesmente se inunda, né, aquela parte, né, ocorre a morte celular. E eu achei assim interessante comentar, porque André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele, não sei se ele pergunta, eu acho que ele pergunta ao Alexandre que existem pessoas, né? O Alexandre, mediante uma pergunta de André Luiz, ele fala que existem pessoas que veem os átomos, né? Ele não chega às partículas subatômicas. Você já ouviu essa? Já.
É logo um dos primeiros capítulos do livro. E aí, no caso, ele mostra que tudo ele vai se expandindo e, por exemplo, através da minha coordenação mental, da orientação dos meus pensamentos, eu vou incorporando esses valores, vou regenerando os meus pensamentos, e aí as células. Eu achei muito interessante que dentro desse processo de regeneração, as primeiras células a entrar nesse processo são as plaquetas. Você sabe o que são plaquetas, mãe? São formas de placa? Mais ou menos. Porque na verdade, o que acontece? Nos ossos longos do nosso corpo, existem tecidos chamados medula óssea. Essas medulas, elas quando são estimuladas a partir de um hormônio aqui na nossa hipófise chamado eu tava com o nome desse hormônio agora na minha mente, e aí eritropoetino, lembrei. Parece poetisa. É porque ele vai fazer a hematopoese, ele é responsável pela hematopoese, que é, no caso, a produção de glóbulos vermelhos. Então, eu adorava estudar isso em hematologia. Não foi em hematologia, não, foi em fisiologia. Eu tinha que decorar toda a estrutura, né, praticamente todas as fases da formação dos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Ali também são formados glóbulos brancos. E, inclusive, né, quando a pessoa tem leucemia, existem a deformidade de algumas células brancas. E eu achei interessante que existe uma célula sanguínea chamada megacariócito. Da mesma forma que antes da liberação das hemácias para a corrente sanguínea, ou seja, dos glóbulos vermelhos, existe também aquilo que a gente chama de rompimento dos glóbulos vermelhos. É retirado o núcleo, tá? Os glóbulos vermelhos dos mamíferos é a única que não tem núcleo. Então ele é rompido. Da mesma forma que eles retiram o núcleo, existe uma célula que é fragmentada, é chamada de megacariócito. E é através desse megacariócito que são formadas as plaquetas, que elas vão atuar na coagulação sanguínea. E aí, no caso, eu achei muito interessante, porque eu imaginei que as plaquetas só agissem na questão do sangramento externo, mas ele funciona não só no sangramento, pelo que eu estou entendendo aqui, mas agora eu entendi. Ele vai acionar outras substâncias para poder acionar a divisão celular. Agora eu entendi como é esse processo. Muito interessante. É como o Jackson fala, né? No estudo a gente está fazendo um processo de autocura, né? Eu achei fantástico. E olha que ele é evangélico.
Mais alguma coisa que quer falar sobre esse assunto que a gente estava falando, da regeneração do nosso corpo? Olha, Pamela, dentro de tudo que você falou, né? Ele coloca o cuidado que a gente tem que ter, principalmente do nosso modo de pensar, né? Não sei se você chegou a falar isso, Não, mas que ataca o nosso DNA. Foi maravilhoso ter falando isso, né? Quando esses vírus é confeccionado por nós, ele é mais maléfico, né? Do que pela própria natureza. A natureza não faz mal nenhum, a não ser que nós ataquemos eles. Verdade. E aí no Parece que nós temos de vírus harmônicos 6 trilhões de vírus, né? Uhum. Então, no caso, e aí no caso, né, ele fala, já que você falou em pensamento, à medida que o ser se moraliza, que eu, se eu não me engano, acho que foi na página 115 do livro, verifica isso pra mim. Página 115? Isso. À medida que o ser se moraliza... é a autoridade do metabolismo. Quanto mais responsabilidade ele tem. E aí, antes ele... É 115. Você falou que não é? Não. Não, porque tá aqui. Então ele leu a Valéria leu 2 citações, não me lembro a página. Ele leu a 120. Qual é, mami? O Espírito da Verdade aconselha na questão 632. Jesus disse que quereis que o homem nos fizesse. Isso aí já foi antes. Eu já estou falando lá no final. Que à medida que o ser moraliza, sutiliza o corpo e as emoções. Metabolismo? Primeiro é assim. É o 156. Do metabolismo é 156. E tem uma outra que ele fala antes da 156, acho que está lá no final do livro, que ele fala assim, à medida que o ser se moraliza... Aqui. Só que eu não anotei. À medida que o ser se desenvolve moralmente, mais se espiritualiza, modificando inclusive a constituição moral da organização física. E aí, no caso, ele complementa dizendo sobre a autoridade no metabolismo, quanto mais responsável que se tem. E aí ele fala, né, do conhecimento, né, que os valores morais consiste no respeito à vida em todas as suas frequências. E aí ele fala que o respeito à vida em todas as frequências, você usa o conhecimento e o discernimento, que são ações morais, né? Que são ações da inteligência. Para você vivenciar, você vai trabalhar os valores espirituais, que são o comportamento moral. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou, que esse isolamento não existe, você está sempre fazendo a interação. Então aquela parte do Evangelho, ele tem que ser revisto, dizendo que a pessoa no isolamento não cresce. Eu acredito que ele fala na pessoa, porque eu posso te dar um exemplo de um isolamento. É quando a pessoa ela não pratica o bem, ela não pratica nem o bom pensamento. Mas ela está sempre tendo a interação. Isso aí você tem razão. Com o alimento, com o meio ambiente, com tudo, né? E uma coisa que eu gostaria de comentar, quando você, né, a gente está falando aqui a respeito dessa interação, dessa vivência, né, diante
desses pensamentos, né, dessas frequências, porque é o seguinte, me fez lembrar muito a respeito do dever e da caridade, que nós temos batido muito a tecla, né? Inclusive a gente tem falado a respeito muito da dor nos nossos estudos realizados aos domingos, né? Que a gente, olha só que interessante, aqui ó, dever é a obrigação moral da criatura, ou seja, é uma obrigação vivencial da criatura para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, né? E aí no caso, quando ele fala que o dever é uma obrigação, no né? Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Capítulo né? 17, item 7, né? Então, no caso, aqui, porque o dever ele se torna uma obrigação, mas ele você trabalha a questão do discernimento, embora seja uma obrigação de viver aquilo, né? Você está trabalhando aqui a ação do discernimento, porque você, por exemplo, uma coisa que uma tentação para esse domingo agora. Tem duas coisas, né? Tem três coisas. Um chat com o Maico Oliveira, domingo 8 horas da noite. Tem o encerramento das Olimpíadas, domingo 8 horas da noite. Tem nossos estudos, domingo 8 horas da noite. Então, o que o dever vai falar? Eu já diria, qual seria o melhor referencial? Pois é. Então, no caso, aí é você fazer um balanço, né? No caso, já avisando que vai ter um estudo normal às 8 horas da noite, né? No domingo. Infelizmente, vou deixar os dois de lado, mas porque a gente vai, né? Pra gente poder ter, né? A assiduidade. Então a gente medir, né, o que é necessário e o que é do impulso. Eu achei brilhante, né? Eu não sei assim nos dias normais, mas nos dias que está tendo as Olimpíadas, eles estão focando a parte dos atletas, a Fátima Bernardes, né? Eles estão focando a parte dos atletas, eles estão levando psicólogos para poder comentar. Então hoje, por exemplo, falaram que as ginastas, elas fazem fisioterapia todo dia. Porque me parece que teve um menino numa novela, não sei, que foi atropelado, teve uma doença, não sei, e ele está fazendo fisioterapia para voltar a andar. Eu acho que é No Haja Coração, se eu não me engano. Não sei qual novela. Quem puder ajudar a gente aceita. Mas é interessante a gente colocar fazer essas colocações. E aí, no caso, por que eu estou falando da Fátima Bernardes? Porque ela comentou, né, o psicólogo, eles estavam falando da concentração dos esportistas. E como exemplo dessa concentração, eles colocaram uma coisa bastante interessante, essa necessidade do discernimento. O que é necessário, o que eu tenho que fazer e aquilo que é um impulso. Então, o foco, ele está nesse discernimento. O despertar da consciência, eu tenho para mim que o foco dele é te dar responsabilidade, né? Como o Sebastião colocou, acho que umas 2 semanas atrás, ou uma semana atrás, é justamente dizer que a partir do momento
Deus não nos dará nada, nós é que vamos ter que fazer, né? Sim. E se nós não tivermos essa consciência de responsabilidade, vai ficar um pouco difícil. Se já é difícil a gente lembrar que tem, imagine ter, né? Verdade. Mas olha, eu acho assim que valeu a pena, né? Porque né, assim, são pequenos toques que a gente vai dando, e aí a gente vai expandindo a nossa consciência. E é interessante, né, se cada um de nós pudermos colocar os seus comentários, suas colocações, né, o que acha desse assunto, o que nós podemos estar, né, melhorando, né? É sempre bom essa interação para que a gente possa aumentar, já aqui no estudo que a gente fez da pós hoje, né, mãe? Que o aprendizado ele ocorre não mediante simplesmente ao ouvir, mas ao trabalhar aquilo que a gente ouve. Por isso que eu digo a você, Pamela, que não se expulsa um aluno de sala de aula. Não. Porque ele já no ambiente, ele já é convidado, porque naturalmente as suas células não têm harmonia para estar ali sentado, ouvindo, ele quer sair toda hora, ele faz uma implicação, ele leva comida para comer, justamente porque ele não tem concentração. Você tirando ele de sala de aula vai complicar mais ainda a vida dessa criança. Pelo menos ali ele está aprendendo a ter disciplina. Então eu achei assim bastante interessante essa colocação, né? E a gente... Porque é muito fácil para nós negar. Tá me perturbando, é muito fácil a gente desistir das coisas. Mas a própria natureza, ela mostra que são alunos, são escolas e que a gente vai ter que aprender. Voltando ou não voltando, a gente vai ter que aprender. Verdade. Não. Olha só, uma coisa que eu queria falar, voltando à questão do dever e da caridade, eu me equivoquei. Quando eu falei dos valores morais, né, respeito à vida, então é uma ação da inteligência. Então, os valores morais é uma questão da inteligência. E os valores espirituais é uma questão de vivência. Então, retornando ali ao capítulo 17, quando eu falei que o dever é uma obrigação moral, então está relacionado com a inteligência, com o discernimento e o conhecimento. Tá bom? Então, gente, obrigada por tudo. Se gostou, dá um joinha pra gente, dá um sinal de fumaça. E a gente tá aí pra, né? Oi? A gente tá aí pra poder a gente nos colocarmos em ação e crescer sempre com vocês. Obrigada, moça. Boa noite a todos. Boa noite, Pamela. boa noite e até mais.